Você sabia que operações de manejo pós-colheita fora do padrão podem danificar os produtos agrícolas e até gerar perdas para toda a colheita? Este é um problema comum para os agricultores que cultivam manga, uma fruta perecível. Após a colheita, os agricultores viram as frutas de cabeça para baixo para remover o látex. Cerca de 30 minutos a 1 hora, o fenômeno de gotejamento cessa. A remoção do látex ajuda a evitar danos à casca da manga, permitindo que ela seja vendida por um preço mais elevado. Todos os anos, mais de 60 milhões de toneladas de manga são produzidas em todo o mundo, tornando-a uma das frutas tropicais mais populares. A Índia é produtora de metade da produção global total de manga, cerca de 24,7 milhões de toneladas por ano. Embora existam muitas fazendas onde as mangas são cultivadas e colhidas, muito poucas mangas na Índia são distribuídas para o mercado mundial, porque a quantidade de manga só é suficiente para atender às necessidades de consumo interno. A Indonésia e a China também estão entre os principais países produtores de manga do mundo. A manga é uma árvore de vida longa, proporcionando aos agricultores uma fonte de rendimento sustentável durante um longo período de tempo. Uma vez estabelecidos, pomares de manga bem conservados podem continuar a produzir frutos de alta qualidade durante muitos anos. O cultivo da manga pode ser um empreendimento lucrativo, mas como qualquer negócio agrícola, o cultivo da manga apresenta seus próprios desafios. Os agricultores comerciais de manga devem adoptar estratégias de gestão de pragas, utilizando o controle biológico e o uso de pesticidas. As mangueiras começam a dar frutos a partir do 6º ano de vida. O rendimento médio de um pomar de manga pode variar de 3 a 9 toneladas por acre, com 400 a 600 frutos por árvore. A colheita da manga é feita quando o fruto atinge o tamanho e a cor adequados ao mercado consumidor. Ao mesmo tempo, isso deve ser feito com cuidado para evitar machucar o produto. A manga é uma fruta que depende do seu período de crescimento. Isto significa que, uma vez maduros, amadurecerão ainda mais após a colheita. As mangas geralmente são colhidas ainda verdes e duras, para que possam chegar a mercados distantes. Por outro lado, devem estar suficientemente desenvolvidos para amadurecer e atingir a qualidade ideal. Portanto, determinar o momento certo para a colheita é importante para a comercialização das mangas. A melhor época para colher mangas é de manhã cedo ou tarde da noite, quando as temperaturas são mais amenas e a fruta é menos suscetível a danos. Os agricultores colhem com uma vara equipada com uma rede para evitar que os frutos caiam e se danifiquem. Os agricultores deixam os talos dos frutos, ajudando a conservá-los por mais tempo. A altura das mangueiras varia de 30 a 40 pés, dificultando a colheita. Os agricultores usam elevadores ou equipamentos para ajudar a colher os frutos das copas das árvores. Em grandes fazendas de manga, uma equipe de colheita de manga geralmente consiste de 10 a 20 pessoas. Um grupo colhe e outro separa as mangas no local. Toda a equipe trabalha em conjunto para garantir que as mangas sejam colhidas de forma rápida e eficiente, mantendo a alta qualidade do produto. Os agricultores enfrentam frequentemente uma situação em que os preços da manga são baixos durante a época alta. Para minimizar os riscos de mercado, os agricultores devem diversificar os canais de vendas e transformar mangas em produtos de valor acrescentado. Após a colheita, os agricultores colocarão todas as mangas em caminhões para transportar as frutas até o frigorífico. Na fábrica, as mangas são resfriadas para retirar o calor do campo e reduzir a temperatura ao nível desejado, ajudando a aumentar a vida útil da manga. A classificação é feita usando várias ferramentas, como uma máquina de classificação de manga. As máquinas selecionarão a fruta medindo o tamanho, e um colorímetro medirá o nível de maturação da manga. O acondicionamento e o transporte das mangas são etapas importantes, exigindo um manuseio cuidadoso para não danificar a fruta, reduzindo seu valor de mercado. Armazenadas em temperaturas entre 9 e 10 graus Celsius, as mangas podem manter sua qualidade por 21 dias. As mangas são uma rica fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras.
Esta fruta potencial está a ser amplamente exportada para o mercado internacional, criando oportunidades para os agricultores explorarem o comércio global. Com sabor adocicado, aroma único e cor marcante, os copos de suco de manga trazem uma experiência maravilhosa. Vamos ao processo de produção do suco de manga na fábrica. Os rolos são acionados por correntes de movimento horizontal, movendo as mangas para frente e girando-as ao mesmo tempo. Durante esse processo, os colaboradores podem observar de todos os ângulos e selecionar frutos insatisfatórios. Em seguida, as mangas passam por uma lavadora de frutas estilo surf. Sob a bomba d'água de alta pressão, a fruta rola e é lavada. Em seguida, seguem o fluxo de água para realizar o próximo processo. Os trabalhadores colocam a manga em água fervente por 3 a 5 minutos para estabilizar a cor e melhorar o sabor. Dessa forma, o fabricante pode evitar a oxidação e o escurecimento da manga, além de amolecer a polpa da manga para facilitar o esmagamento e a extração do suco. Uma máquina especializada de processamento de suco de manga pode remover completamente o caroço e a casca da manga, minimizando a quantidade de perda de polpa da fruta. A capacidade de produção varia de 5 a 20 toneladas/hora. A esterilização é uma etapa necessária para garantir a vida útil do suco de manga. Pode eliminar bactérias, leveduras e inibir a atividade enzimática no suco de frutas. Em seguida, o suco é aquecido de 85°C a 95°C antes de ser embalado. Processo de envase do suco de manga de acordo com quantidades pré-estabelecidas. Esta é uma etapa necessária para a produção em massa de suco de manga. As máquinas podem realizar transporte, inclinação e enchimento de garrafas automaticamente. Por fim, as garrafas de suco são rotuladas e prontas para distribuição ao mercado. A manga seca é um lanche popular e nutritivo, apreciado por pessoas de todo o mundo. Você já se perguntou como esses deliciosos pratos são feitos em uma fábrica? O processo de produção de mangas secas começa com a seleção cuidadosa de mangas perfeitamente maduras para garantir o melhor sabor e doçura. Depois de colhidas as mangas, elas são lavadas para retirar sujeiras e impurezas. Os trabalhadores começaram a descascar. Esta etapa é essencial para garantir textura e aparência uniformes no produto final. As mangas são cortadas em pedaços iguais. A espessura das fatias pode variar dependendo do produto final. Fatias de manga são colocadas em secadores especializados. Essas máquinas removem a umidade das mangas, mas mantém seu sabor e valor nutricional. O processo de secagem pode levar de várias horas a vários dias. Os trabalhadores da fábrica monitoram continuamente fatores como temperatura, umidade e condição das fatias de manga para garantir que atendam aos padrões desejados. Depois de retirados da secadora e deixados esfriar. O resfriamento ajuda a evitar a entrada de umidade, garantindo uma vida útil mais longa para mangas secas. Por fim, as fatias de mangas secas são cuidadosamente embaladas em caixas ou sacos lacrados para preservar o frescor e o sabor. Além disso, a manga também se combina com outros ingredientes para criar pratos únicos. Você já gostou de arroz pegajoso de manga? Está sempre no topo dos pratos de manga mais deliciosos do mundo. O prato é feito com arroz cozido no vapor. O arroz pegajoso é servido com fatias de manga fresca e regado com leite de coco doce. As mangas maduras têm uma doçura natural, proporcionando um ótimo equilíbrio com o arroz pegajoso. Esta sobremesa simples é extremamente popular e pode ser encontrada em quase todos os restaurantes da Tailândia. O outono proporciona condições ideais para que as culturas atinjam a maturidade ideal. Este também é um ótimo momento para os agricultores americanos colherem e processarem produtos agrícolas. As romãs prosperam em climas quentes. A temperatura ideal para o crescimento da romã varia de 25 a 35 graus Celsius. As condições quentes e secas durante o desenvolvimento dos frutos ajudam as romãs a ter um sabor mais rico e doce.
Embora a planta seja tolerante à seca, a rega periódica ainda é necessária para atingir o rendimento máximo. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de romãs. Aqui, as explorações de romã fornecem milhões de toneladas todos os anos, servindo tanto o mercado interno como o de exportação. Os preços das romãs frescas podem variar de 20 a 38 dólares por caixa de 25 libras. Em 2023, a produção de romã nos Estados Unidos atingirá cerca de 500 mil toneladas e as exportações para países como Canadá, Coreia e Japão. A Índia também é um país com uma próspera indústria de produção de romã, com mais de 800 mil toneladas colhidas a cada ano. Os produtos de romã indianos são amplamente distribuídos em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia. As romãs geralmente começam a amadurecer do final de agosto a novembro. Os agricultores devem monitorar as mudanças de cor da fruta. As romãs não continuam a amadurecer após a colheita, por isso é importante determinar a época da colheita. O processo de colheita é feito manualmente, com o agricultor cortando os caules dos frutos, reduzindo o risco de danos a outras frutas durante o transporte. Eles colocaram delicadamente as romãs em sacos de pano e depois as colocaram em um grande barril. Imediatamente após a colheita, as romãs são transportadas para a fábrica para processamento preliminar e preservação. As romãs são imediatamente resfriadas para evitar que se estraguem. Eles são então cuidadosamente inspecionados para remover aqueles que estão danificados. Na fábrica, as romãs podem ser enlatadas para comercialização. Quando refrigeradas, as romãs podem permanecer frescas por 2 a 3 meses, tempo suficiente para serem distribuídas em mercados distantes. O processo do suco de romã requer descascar a casca, remover a membrana externa e espremer as sementes para extrair o suco. Após refino e pasteurização, o suco de romã é engarrafado e distribuído aos supermercados. A demanda interna por romãs está aumentando devido à tendência de consumo de alimentos nutritivos. Os pêssegos são melhor cultivados onde há pouca chance de geadas tardias. A geada tardia pode causar a morte das flores devido às baixas temperaturas, em vez de frutificar. O tamanho do fruto refere-se ao número de frutos por árvore. As cargas de colheita são normalmente ajustadas em 45 dias. A remoção manual de frutas exige muito trabalho e é cara, pois pode exigir até 130 horas de trabalho por acre. De acordo com dados de 2023, a produção de pêssego na China representa mais de 60% da produção global total, com mais de 15 milhões de toneladas por ano. As principais regiões produtoras de pêssego na China incluem as províncias de Shandong e Hebei. Os Estados Unidos também são um dos principais países produtores de pêssego. Em 2023, os Estados Unidos colheram cerca de 650 mil toneladas de pêssegos, principalmente para consumo interno. A época de colheita do pêssego começa em maio e vai até setembro, dependendo da variedade do pêssego e da área de cultivo. Os pêssegos precisam ser colhidos na hora certa para garantir o melhor sabor e qualidade. Os agricultores costumam usar as mãos para colher. O processo de colheita manual exige cuidado, pois mesmo um pequeno solavanco pode danificar o fruto. Os colhedores de pêssego caminham pelos campos de pêssego e colhem manualmente os frutos mais maduros, ainda duros. Os agricultores movem escadas pelo pomar e sobem na escada para colher pêssegos do topo das árvores. Equilibrar-se em uma escada e colher frutas não é tarefa fácil, mas eles tentam colher pêssegos antes que pássaros e pequenos mamíferos tenham a chance de chegar perto deles. Ao chegar à fábrica, os pêssegos são resfriados para interromper imediatamente o processo de maturação. A correia transportadora pode movimentar cerca de 70 mil libras de pêssegos por hora. Os trabalhadores começaram a remover folhas de pêssego. Os pêssegos serão classificados de acordo com o tamanho e a qualidade. Os pêssegos que não atenderem aos padrões serão descartados. Depois de lavados, os pêssegos serão colocados no descascador automático. A seguir, os pêssegos são cortados em rodelas ou metades dependendo das necessidades do produto final. Após o corte, os pêssegos são embebidos em solução de açúcar para realçar o sabor.
Os pedaços de pêssego serão então colocados em uma lata com solução de imersão. Após fechar as latas de pêssegos embebidos, elas serão esterilizadas em alta temperatura para remover bactérias e prolongar o tempo de armazenamento. Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de pêssegos. De acordo com estatísticas de 2023, a cada ano os americanos consomem cerca de 1,2 milhões de toneladas. As castanhas são cultivadas em áreas com climas temperados e frios. Nos Estados Unidos, estados como a Califórnia e o Michigan são importantes áreas de produção, com dezenas de milhares de hectares de terra dedicados ao cultivo da castanha. As castanhas começam a amadurecer do final de setembro ao início de novembro. Quando as cascas das nozes ficam marrons e se desprendem da árvore, é sinal de que estão prontas. A colheita manual da castanha ocorre geralmente quando as castanhas estão maduras e caem naturalmente no solo. Este processo exige meticulosidade e paciência do agricultor. O apanhador de castanhas tem a forma de uma gaiola redonda, fixada a uma longa barra que o agricultor pode utilizar para rolar no chão, recolhendo as castanhas dentro da gaiola. Os agricultores não precisam de se curvar muitas vezes e colhem mais rapidamente. A colheita manual é um pouco mais lenta, mas os agricultores podem controlar a qualidade do produto. Certifique-se de que apenas castanhas uniformemente maduras e intactas sejam colhidas. Com grandes jardins de castanheiros, os agricultores usam varredoras para recolher as castanhas nos canteiros. Essas máquinas são equipadas com sistema de rotor para remoção de detritos. Isto não só melhora a eficiência, mas também garante que as castanhas mantenham a casca intacta. O aspirador de castanhas é composto por um motor potente e um sistema de sucção flexível. As castanhas são então sugadas para um grande recipiente, onde são classificadas grosseiramente. O aspirador também é equipado com sistema de filtragem para remover folhas e detritos. Antes do processamento, as castanhas são lavadas para remover impurezas como sujeira, folhas ou pequenos detritos. A seguir, as castanhas serão classificadas de acordo com o tamanho e a qualidade. As nozes trazem grande valor econômico em muitos países, especialmente nos Estados Unidos. Após 5 a 7 anos de maturação, as nogueiras saudáveis podem produzir entre 66 e 350 libras de frutas por ano, um número significativo com grande potencial de rendimento. Em 2023, a Califórnia possui aproximadamente 355 mil acres de plantações de nozes, fornecendo até 600 mil toneladas da fruta anualmente. A colheita de nozes agora é mecanizada. Um agitador hidráulico é usado para sacudir vigorosamente o tronco da árvore, fazendo com que as nozes caiam no chão. Cada shaker custa cerca de $100 mil, projetado com mandíbulas que se prendem ao tronco da árvore e almofadas macias para limitar danos à árvore. À medida que as nozes caem, elas são reunidas em leiras e posteriormente coletadas por colheitadeiras mecânicas. O sistema de impulsor e a proteção sob a máquina ajudam a remover detritos e impurezas, retendo apenas nozes de qualidade. Depois de colhidas, as nozes são enviadas para uma unidade de processamento para garantir a qualidade final. Dependendo das necessidades do mercado, o processo de processamento e conservação das nozes pode variar. As nozes inteiras serão classificadas por tamanho e removidas de sujeira e impurezas. Isto não só evita a deterioração dos grãos, mas também preserva a qualidade durante o armazenamento. As nozes são então armazenadas em instalações com temperatura controlada, prontas para processamento quando necessário. Para produtos de nozes com casca, a fruta será colocada em um triturador. Após descascados, os grãos serão classificados por tamanho e cor, e o restante da casca será retirado. Os grãos de nozes são rigorosamente inspecionados, de acordo com os mais altos padrões de qualidade, antes de serem embalados e lançados no mercado. Outra etapa importante no processo de processamento é a secagem das nozes para reduzir a umidade, prolongar o tempo de armazenamento e manter a qualidade.
O processo de secagem é rigorosamente controlado para evitar que a fruta fique muito seca, prejudicando o sabor e o valor nutritivo do produto.